Meu irmão, minha irmã, mais um dia nesse 25º dia rezando, meditando as benditas almas do purgatório. Possamos então mais este dia renovar nosso compromisso, né, e nessa certeza de que elas necessitam de nossas orações. E se muito a amamos, e principalmente nossos entes queridos, né, aquelas pessoas que nós conhecemos nessa terra que cuidaram de nós ou que nos fizeram bem, ou que nós mesmos, por amor, cuidamos delas, elas ainda precisam de nós. E possamos, com coração generoso, rezar por elas, colocá-las no coração misericordioso de Jesus, porque assim Ele quer. Jesus mesmo nos dá muitas graças em nossas mãos, para que nós mesmos as distribuamos. Então, possamos iniciar com devoção, com amor, esse 25º dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviaram a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 25º dia, nós meditaremos o sexto meio, nem de sufragarmos as almas do purgatório, que é o caminho da cruz. É o caminho do céu para os vivos. Essa devoção é grande pelas lembranças que desperta, preciosa pelos benefícios que proporciona. É a maneira mais eficaz de superar nossas paixões e o caminho mais seguro para alcançar rapidamente o cume da perfeição. A cada passo no caminho da cruz, entendemos a dor sofrida por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos que ter medo de pecar para não renovarmos os sofrimentos de tua paixão e para buscar o espírito de imolação e penitência para nos tornarmos semelhantes a ti pelo zelo da salvação de almas, no amor à humanidade e à pureza, no perdão diante dos insultos, na paciência diante das provações e na renúncia ao mundo. Se você quer crescer na fé, disse São Boaventura, se quer atrair para si muitas graças e tornar-se semelhante não só aos anjos, mas ao Filho de Deus, nosso Senhor, participe desta prática, o caminho da cruz. Por meio desta prática, você seguirá a estrada real que leva ao paraíso. Não existe um método mais seguro para avançar na virtude e imitar o exemplo divino do que o ensinado no caminho do Calvário. Faça o caminho da cruz com frequência, seguindo o exemplo da Virgem, dos primeiros discípulos, dos santos, e cada vez que você fizer, se sentirá melhor, mais cristão, mais próximo do céu, no coração de Jesus. E cada vez mais santos, mais imitadores do Cristo, nosso Senhor, mais nossas orações serão atendidas, mais nós, de fato, rezaremos com um coração generoso, né? Sem esperar nada em troca, e essa oração alcançará a misericórdia de Deus pelas benditas almas do purgatório. É o caminho do céu pelos mortos. O caminho da cruz é também uma prática muito benéfica para os nossos queridos falecidos. Seguindo Jesus no caminho do Calvário, colhemos cada uma das gotas de seu sangue precioso, cada um dos méritos de seu precioso martírio, e oferecemos tudo à justiça de Deus, para extinguir a dívida das almas do purgatório. É um suspiro de alegria, de alívio, o caminho da cruz. É especialmente benéfico aos mortos, devido às preciosas indulgências que lhes são inerentes e que são todas aplicadas aos mortos. Elas são tão numerosas que não é possível especificá-las. Como ensinou Bento XIV, e é suficiente para obtê-las entrar em estado de graça. Você pode fazer este exercício várias vezes no mesmo dia. Se você deseja aliviar e libertar muitas almas do purgatório, pratique essa devoção por elas, a via sacra. Nesse caminho doloroso, consagrado pelo sofrimento e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, você encontrará o consolo que seu coração precisa para suportar as perdas das pessoas que ainda estão chorando e também os meios de abrir-lhes as portas do céu. Que tesouro para você e seus queridos
que se foram. Portanto, tome hoje a decisão de fazer a via sacra, o caminho da cruz, todas as semanas. Um dia memorável que fala tão bem de nossa gratidão. Principalmente na sexta-feira, né? Que a igreja nos chama e nos manda fazer abstinência de carne, né? E se não podemos fazer abstinência, podemos trocar, né, por algum ato de devoção, alguma oração a mais, né? Ladainha, Santa Missa, terços, que a gente possa de fato nos unir verdadeiramente à paixão de Jesus. E por que não nos unir à paixão de Jesus através da via sacra? Então, que possamos ser generosos, né? Não para substituir o comer carne, mas verdadeiramente para a gente unir o nosso coração, que tanto peca, que tanto ainda é falho, o justo peca 7 vezes ao dia, né? E nós, cada vez que fazemos nosso exame de consciência, a gente percebe verdadeiramente isso, né? Que precisamos mudar muita coisa ainda para nos assemelhar a Cristo. E Ele é tão misericordioso que Ele tem paciência conosco. Do mesmo jeito que Ele teve paciência com cada passo na via sacra. Com cada dor que ele sofreu, ele foi tendo paciência. Ele foi nos acolhendo na nossa miséria para que a sua misericórdia nos resgatasse. Então, é muito bom a gente meditar a via sacra para a gente entender e trazer isso para a nossa vida. Eu preciso também ter essa paciência até comigo mesmo. Né? Claro, com o meu próximo para amá-lo, mas eu também preciso ter paciência nesse progresso espiritual que eu, você, cada um de nós cristãos precisamos percorrer. Então, para um exemplo mais prático para a nossa meditação, o Abade Martin ele nos diz assim: uma missão estava ocorrendo numa paróquia pequena. Os paroquianos vieram em multidão para ouvir a palavra de Deus e pedir perdão. Apenas 3 homens se recusaram teimosamente, juraram não pôr os pés na igreja e prometeram não confessar. A esposa de um deles veio falar com um dos missionários. Você tem filhos? Perguntou o homem de Deus. Tenho 2, ainda jovens. Bem, traga-os para a igreja. Faça devotamente junto com eles o caminho da cruz, para as almas mais negligenciadas do purgatório. Peça a essas almas que você aliviou a conversão de seu marido. Garanto que isso lhe será concedido. Porque a experiência me ensinou 2 coisas: que o exercício da via sacra é a maneira mais eficaz de aliviar nossos mortos e obter pela intercessão deles a ajuda de que precisamos. Todos os dias, ao meio-dia, a esposa se ajoelhava aos pés do tabernáculo com seus 2 filhos pequenos e fazia o caminho da cruz com eles. Em cada estação, as crianças diziam do fundo do coração: ó Jesus, dai descanso aos mortos e converte meu pai. Na véspera do encerramento da missão, o marido e pai pecador se ajoelhou aos pés do padre e no dia seguinte recebeu com alegria, ao lado de sua esposa, nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Após a missa, ele apertou seus filhos contra o peito e lhes abençoou. Ó precioso caminho da cruz, ó via sacra, útil para todos, mas especialmente para os pecadores e almas que sofrem no purgatório. Principalmente para os pecadores. Nós que peregrinamos, igreja peregrina, né, que temos nossas fraquezas e que precisamos constantemente nos lembrar da nossa fraqueza. Porque o mundo está pronto para nos fazer esquecer disso, nos dar poder, nos dar luxos, nos dar prazeres, né, sensuais. Tantas realidades, tantos elogios, tantas, ilusões que a gente pode ter nesse mundo que nos faz esquecer de quem nós verdadeiramente somos diante de Deus. Nós somos nada, meu irmão e minha irmã. Nada mais o nosso pecado. Mesmo nem podendo se comparar a Deus, ainda nós realizamos um pecado, um ato contra ele, contra a sua vontade, de desobediência, ainda de persistência na inclinação ao mal, mesmo conhecendo, mesmo sendo pessoas de fé. Então, que possamos ter essa humildade, né? E na via sacra a gente recorrer a isso, que o caminho sagrado, o caminho da cruz, seja verdadeiramente o meio de nós lembrarmos quem somos e, de fato, quem nos salvou. E que a cada dia, claro, nosso coração esteja mais unido a esse misericordioso Deus que nos salva a cada dia, né? E, claro, oferecer essa via sacra também pelas almas do purgatório. Se
a misericórdia de Deus salva a nós, também salvará essas almas, né? Socorrerá essas almas nas suas penas, nas suas dores, e o quanto antes poderão contemplar Deus face a face. Façamos então nossa oração final. Ó Maria, Mãe das dores, tu que tantas vezes meditaste sobre o mistério da paixão de teu Filho divino, que percorreste os lugares consagrados por suas tristezas, ensina-nos a meditar e a praticar essa devoção santa e salutar, que possamos encontrar graças de conversão para os pecadores, de perseverança para os justos, de consolo para as almas no purgatório. Doce Jesus, dá a essas almas abençoadas o descanso eterno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.